Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. Sejam bem-vindos de volta. A gente vai deixar aqui também o arroba da nossa rede social. Nos sigam lá também, nos sigam aqui, curte esse vídeo, compartilha e bora para mais um vídeo. Bom, para o vídeo de hoje eu pensei em fazer uma lista de livros que eu quero ler para 2024. Em vez de eu gravar 12 livros para 2024, como a gente já está quase na Páscoa, já passou um pouco o tempo, né? O time de fazer esse vídeo. Sim. Então eu faria uma lista só para ter um vídeo e não conseguiria colocá-la em prática. Então a minha irmã deu uma sugestão de gravar então 5 calhamaços para 2024. São livros que eu estou com muita vontade de ler e que eu acho que vai agregar para o canal, que vai agregar para as minhas leituras pessoais e que de alguma forma possa ser interessante para vocês, tá bom? Bom pessoal, o primeiro livro que eu queria conversar com vocês é uma leitura já em andamento, que é do Ivan Turgenev, que é um autor que eu gosto muito, que se chama Memórias de um Caçador, ou em outras traduções, Notas de um Caçador. Esse livro aqui, ele é publicado ali na década de 1850. Ele foi um livro que deu muito problema para o Turgenev, porque ele acabou passando pela censura. O Turgenev foi falar com um censor que era amigo dele, e o cara meio que falou assim, não, beleza, eu vou passar um pano aqui, mas daí deu um mês de publicação e o autor depois foi preso, porque esse livro aqui foi considerado disruptivo e contra o sistema. E é um livro que eu já estou, não sei se eu comentei, já estou lendo, já estou aqui na metade do livro, e ele vai falar basicamente dessas memórias, né? São 25 relatos, notas, né, de um caçador, e ele anda por todo o interior da Rússia e do que hoje também é a Ucrânia. Então, né, é interessante de ver e ao mesmo tempo é triste, né, porque tem algumas cidades aqui que o autor menciona que a gente acaba ouvindo no noticiário por razões, né, muito, muito tristes. Mas, de qualquer forma, ele vai contar esse interiorzão, né, a natureza, como é que era a vida do mujik. E daí, por que esse livro foi censurado? Porque ele vai... Não é que ele vai enaltecer o mujik, mas ele vai humanizar o mujik, né, o trabalhador, o camponês rural da Rússia, e ele meio que vai tirar sarro dos grandes latifundiários e da galera que tinha algum tipo de serviço público. Tem gente que eu vou te falar, meu. Ai, se magoar com tudo, vai se magoar no raio que o parta. Então o Czar e o pessoal, né, da censura falou que não é interessante a gente ter... para que eu vou publicar um livro que vai falar sobre a vida do camponês, como é a vida dura, triste do camponês, né? Não queremos isso, e também não quero que o autor fique falando mal, né, da elite social russa. É um livro muito legal, tá? E ele é interessante também porque, assim como A Cabana do Pai Tomás, esse livro aqui foi, nos Estados Unidos, esse livro foi fundamental depois para a libertação dos mujiks, né, anos depois. E o Turgenev se orgulha muito desse processo de ter contribuído para essa mudança na sociedade russa. Livro bem interessante, não é para todo mundo, mas enfim, quando eu terminar de ler eu trago mais informações sobre ele. Bom pessoal, o segundo livro que eu queria trazer para vocês também é uma leitura em andamento, tá? Porque assim, é aquela coisa, né? A gente não está lendo nada, o que a gente faz? Resolve ler 2 calhamaços, né? Fica aí a contradição, né? Bom, o segundo livro então é do Stendhal, O Vermelho e o Negro. É uma leitura de um autor francês. Eu também já li aqui umas 170 páginas, ele tem umas 600 e poucas. E é muito interessante. É um livro, é um classicão, eu acho que todo mundo de alguma forma já ouviu falar sobre esse livro. Apesar de eu acho que ser pouca gente que tenha noção do que se trata a história ou que já tenha de fato lido ele de capa a capa. E aqui a gente vai ter o Julien Sorel, que é filho de uma família de trabalhadores, né? O pai é marceneiro. E ele é... delicado, magrinho, meio Timothée Chalamet, assim, né, nessa vibe. E o pai e os irmãos são todos meio broncos, meio, trabalhador, né, aquela coisa de rachar lenha no meio do mato e tal. E, então ele tem muito conflito com o pai. E o interessante nessa história é que daí ele então é contratado como preceptor dos filhos do prefeito. O que é preceptor? É aquele cara, aquele tutor, aquele professor que vai ensinar linguagem, vai ensinar história, geografia, literatura, latim, né, para os filhos de uma família importante. Então o prefeito o contrata e a partir daí o Julien começa então a ter um projeto de escalada social. E é uma coisa contraditória também, paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele quer subir nessa escala social, ele também critica horrores essa sociedade. Então é como se ele fizesse uma crítica de dentro. Eu vou me infiltrar na sociedade, vou subir ao topo, vou ascender,
para poder fazer uma crítica, para mostrar como aquelas pessoas são burras, mesquinhas, xoxas, capengas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele acaba gostando daquilo. Então é uma coisa meio dúbia. E, logicamente, né, como todo mundo sabe, quem muito sobe também depois se estrepa. Eu vou cair! E é um pouco o que vai acontecer com o Julian. E é uma história que eu tô achando bem interessante. Ele tem um senso de humor divertido. E o Julian tem, apesar de ele ser muito seguro de si, muito saber o que ele quer, ele também é todo baixa autoestima, né? Tem umas crises de ansiedade, tem uns piti ali no meio. Então é um personagem muito interessante, tá? Vale a pena a leitura, tô gostando, daí depois eu trago o vídeo pro canal. Eu não desligo o ar. Bom, galera, o terceiro livro, para quem vai lembrar daquele vídeo que é um grande surto, que foi um unboxing, o primeiro acho que unboxing do canal, que daí a Minerva ficou caindo várias vezes, daí a gente não conseguia falar o nome dos autores, então aqui eu trago o Soul Bellow, eu não consigo falar esse nome, mas é Soul Bellow, não sei. Enfim, mas é então o legado de Humboldt, que esse autor aqui, ele ganhou o prêmio Nobel, e ele é o romance vencedor do prêmio Pulitzer. Ele é um autor norte-americano, né, e ele é a tradução, para quem gosta de tradução, é um autor bem renomado, que é o Rubens Figueiredo, que é um tradutor que eu gosto muito, tá? E o que a gente vai ter aqui? A gente tem um escritor, o Humboldt, ele fez um relativo sucesso, mas com o passar dos anos ele caiu em decadência, caiu no esquecimento, né, e meio que foi deixado ao esquecimento. E em um dado momento chega um jovem e fala assim, olha, eu sou muito fã do seu trabalho, eu quero ser escritor, me ajuda, me dá os caminhos, me orienta, né, me diz como é que eu posso seguir. E o Humboldt fica muito lisonjeado e meio que pega o guri como para ser tutor dele, né, para ser um mestre, para ajudá-lo, né, nesse processo de escrita. Detalhe, o cara então não só aprende muito rápido, como ele supera o mestre. Ele faz muito sucesso, ele vende muito, ele ganha muito dinheiro, ele vende os seus livros, né, os direitos pro cinema, pro teatro. Os novinhos tudo me conhecem. Tudo! Todos eles me conhecem, sabe de que eles me chamam? De Queen. E o Humboldt, ele fica muito magoado com aquilo, né, de você ter, então, a criatura superando o criador. Ele fala assim, você não me deu os créditos, fui eu que te levei até onde você chegou. E eles rompem, eles nunca mais se falam. Só que daí, em um dado momento, esse personagem, né, que é quem conta a história, já adulto, ele recebe uma notificação de que o Humboldt morreu e que deixou para ele uma herança. Ele então vai, até onde eu tinha lido, ele está indo atrás para saber o que era essa herança que ele recebeu e por que cargas d'água, então, ele acabou deixando para ele esse legado, né? Então, o que é esse legado? E se vai ser algo bom ou ruim, eu não sei, tá? Não cheguei lá ainda, né? Não posso opinar. Mas então é esse o mistério. Então ele tem uma cara de farofa, ele tem um mistério, tem um quê de mistério ali, e ele tem essa coisa de meio novela mexicana, de tipo, puxão de cabelo, soco no olho e chute no saco, sabe? Tá com pau, Então eu quero seguir nessa leitura porque eu acho que vai ser interessante. Bom, pessoal, então aqui é a minha saga, né, por livros que vão me dar ressaca literária, provavelmente, né, eu não sei por que eu tô com vontade de ler esse livro, mas eu acho que, vou ser bem sincero, muito é o papel, tá? Esse papel aqui, ele ainda é o finado Pauling Soft, tá? Da 34 agora vem só uns embrulhos de jornal ali, umas coisas ali de Correio do Povo, e aqui que a gente tem aquele, né, papelzinho gostoso, né, que dá uma felicidade para ler, que é do Goethe, né, do Johann Wolfgang Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. E eu sei que esse livro aqui é controverso, Vozes da Minha Cabeça, e com base naquele vídeo da Tatiana Feltrin, ela também já fez resenha sobre esse livro, né, então Os Anos de Aprendizagem do Wilhelm, e ela falou que é um livro meio complicado, e eu acho que eu tendo a concordar com ela pelo seguinte sentido. Primeiro por que eu quero ler esse livro? Ele é o primeiro livro que vai tratar sobre gênero, subgênero, não sei, arquétipo, que seria o romance de formação. Então você tem um jovem, né, no início da sua vida, que vai ao longo do romance passar por vários desafios e nesse processo ele vai amadurecer, vai ser uma pessoa, enfim, melhor, de alguma forma vai se transformar e vai se tornar de alguma maneira um adulto. E o Goethe,
faz nesse livro o que é considerado na literatura o primeiro, que é digamos, um vértex ali, né? Um ponto de ruptura com o que vinha sendo feito antes. Então esse é um ponto. Então, toda vez que o livro é o primeiro a ser alguma coisa, não quer dizer necessariamente que ele vai ser o melhor. E aqui são vários encontros. Ele é um personagem de uma família burguesa, digamos assim, que adora teatro. E ele, então, abandona, né, o negócio da família para seguir uma trupe de teatro, né, que ia de cidade em cidade, fazendo peças, enfim, vou seguir meu sonho, né, e ver o que a natureza me dá. E o romance, então, são vários encontros que ele vai ter ao longo dessa jornada dele, né? E daí não necessariamente ele vai ser uma história que vai te prender, mas eu quero ler para ter essa referência de ser o primeiro. E eu adoro Goethe. Tudo que eu li dele eu gostei. Eu adorei o Sofrimentos do Jovem Werther. Eu amei o Afinidades Eletivas. E eu quero ler esse aqui para depois ler o Fausto dele. Então eu quero ir me acostumando com a linguagem, com o estilo, para poder depois pegar então aquele poema épico. Não sei como é que se classificaria. Mas eu acho essa capa aqui belíssima. Né? E esse livro aqui ele é publicado em que ano? É publicado em duas partes, em 795 e 796. Então ele é um livro bem antigo, né? Então com uma linguagem também bastante diferenciada. E vamos lá, né? Vamos encarar. Bom, pessoal, por último, de novo mais uma literatura alemã, Berlin, Alexanderplatz, que é o título do livro, do Alfred Döblin. Enfim, o Berlin Alexanderplatz, né? O Alexanderplatz ele é uma praça em Berlim. E o Alexander ele foi um imperador alemão, né? Do Império, agora não sei se da Alemanha, da Áustro-Húngaro, austríaco, enfim, né? Naquela época ali que a Alemanha era um grande imbróglio. Mas enfim, tem essa praça lá. E o Alfred Döblin, ele é um autor também muito consagrado, muito vendido, muito lido na Alemanha. O Alfred ele nasceu então na Alemanha em 1878, foi considerado um dos grandes romancistas alemães do século XX e do período expressionista. Por ser judeu, com a ascensão de Hitler, ele fugiu e em 33 a 45 viveu isolado na França e nos Estados Unidos. Em 46 voltou para a Alemanha, onde faleceu. O autor vai mostrar então o interesse científico pelas forças políticas e sociais que interferem nos destinos do indivíduo, né? A história é um jovem que ele é preso, ele passa 4 anos na prisão por cometer um assassinato. Ele sai então da prisão, mas é o processo dele de tentar se recolocar na sociedade alemã, né? Se recolocar ali como um cidadão, enfim. Só que ele vai... aquela coisa do meio que influencia a pessoa, ele vai sair da prisão e vai se relacionar com pessoas que não vão deixá-lo sair necessariamente dessa vida do crime, né, na qual ele estava envolvido. Não sei por que ele matou, o que ele fez, enfim, mas o ponto é esse, que é as forças políticas e sociais que interferem no desenvolvimento do indivíduo, nesse sentido, como você, ao estar num determinado meio, é influenciado por ele, né, você influencia e é influenciado, então tem essa dicotomia. É uma história que, enfim, eu tenho muito interesse, é um autor que eu vejo... É um autor meio de bolha? Talvez, né? Bastante nichado? Sim, né? Mas é um autor que eu tenho interesse, é uma leitura mais contemporânea alemã, né? Então dá uma quebrada aqui do Goethe, que é de 1700 e Guaraná com rolha, a gente tem aqui alguma coisa de 1900, início do século? Não sei. De qualquer forma, são 5 romances que eu acho que de alguma forma agregam, né? A gente vai ter ali a questão do russo, uma grande farofa com o Humboldt. A gente vai ter ali o Vermelho e o Negro, que é aquela coisa da queda de Napoleão, né, as revoluções sociais ali na França. A gente vai ter um clássico, que é um romance de formação, né, um clássico no sentido de que é o primeiro e é um marco. E a gente vai ter aqui um autor importante no século XX na Alemanha. Eu peço que vocês aqui me deixem a lista do que vocês estão lendo, qual vocês estão mais ansiosos, me digam se conheciam. E, então, eu peço, então, de novo, o seu like, se você ainda não deu, seu comentário, e a gente se vê até breve.